Quero pedir que você abra comigo a sua Bíblia, por favor, no livro de Malaquias. Malaquias, capítulo de número 4. É um prazer poder estar aqui para compartilhar com você um pouquinho daquilo que Jesus quer nos ensinar nessa noite, amém? Livro de Malaquias, capítulo de número 4, a partir do versículo 2. Malaquias, capítulo 4, a partir do versículo 2 diz: mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. Alguém crê nisso aqui? E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Oh, glória a Deus! E depois esmagarão os inimigos, que serão como pó sobre a sola dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhes dei em Horebe, para todo o povo de Israel. E vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e do temível dia do Senhor. E ele fará com que o coração dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Pai, nessa noite nós queremos ouvir a Tua voz. Nós te pedimos, dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração sensível, Senhor, para receber cada palavra que o Teu Espírito deseja ministrar ao nosso coração. Ao pregador dessa noite, conceda-lhe graça, para que no abrir da sua boca somente a palavra do Senhor seja ouvida e nenhuma outra. É o que nós pedimos e agradecemos em o nome de Jesus. E quem crê, diga. Eu falo com você nessa noite sobre o tema Deus, o Deus que quer restaurar, ou restaurando o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, amém? O Deus que tem poder de restaurar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, amém, meus irmãos? Esse texto nos oferece uma promessa de restauração. O Senhor disse que Ele enviaria o seu profeta, o profeta Elias, para que o coração dos pais fosse restaurado ao coração dos filhos, e o coração dos filhos fosse restaurado ao coração dos pais. E a pergunta é: como Deus irá produzir essa restauração? De que maneira Deus irá executar essa promessa? E antes de falar para você a forma como Deus irá executar essa promessa, eu preciso falar com você de alguns impedimentos que o livro de Malaquias registra a respeito do estabelecimento, do cumprimento dessa promessa de restauração. Alguns obstáculos que se colocam entre Deus, o seu povo, e o cumprimento da sua promessa. E o texto bíblico vai mostrar para você, ou vai mostrar para nós, que esse impedimento estava relacionado a dois grupos de pessoas. O primeiro grupo era o grupo que havia sido separado por Deus para conduzir e ensinar o povo a como viver a vontade de Deus. Esse grupo era um grupo dos sacerdotes. Então, no meio do grupo sacerdotal, havia algum tipo de impedimento que levava esse povo a viver as promessas de Deus. Mas também entre o povo, de maneira geral, havia algum tipo de comportamento que os impedia de viver as promessas de Deus. E o texto bíblico vai dizer para mim e para você que, em primeira instância, irmãos, esse comportamento que impedia o povo de viver relacionado ao grupo sacerdotal é chamado no texto bíblico de pecado. Havia um pecado que o grupo sacerdotal estava vivendo, que os impedia de viver essa promessa de restauração, e também havia pecado no meio do povo que os impedia de viver essa promessa de restauração. E entre o grupo sacerdotal, o pecado, ou os pecados que eram praticados, em primeiro lugar, tinha a ver com os sacerdotes não oferecerem a Deus o tipo de culto que Deus esperava receber, ou darem a Deus um culto de qualquer jeito. E a Bíblia diz: por que os sacerdotes estavam dando esse culto para Deus de qualquer jeito?
É porque já havia 100 anos que esse povo havia voltado para o seu território. Você tem que se lembrar que por causa da infidelidade de Israel, Deus permitiu que os babilônios viessem e levassem esse povo para ficar 70 anos no cativeiro. Mas chegou o tempo de Deus cumprir as suas promessas e esse povo pôde voltar para o território de Israel. E a Bíblia diz que com essa volta o povo esperava viver de novo tempos de refrigério, tempos de graça, tempos de favor. Aliás, os profetas como Isaías, Jeremias e Ezequiel haviam profetizado que o retorno do povo traria um tempo de esperança, um tempo de paz, um tempo de graça. Só que ao invés de eles estarem vivendo isso, já haviam se passado 100 anos e eles continuavam escravos de outras nações. Eles continuavam pagando imposto. Eles continuavam a ver a sua realidade permeada por destruição, por caos e a falta dos cumprimentos, a falta do cumprimento das promessas de Deus. E isso levou os sacerdotes a pensarem que eles poderiam oferecer a Deus qualquer tipo de culto. Afinal de contas, se Deus não estava sendo fiel em cumprir as suas promessas, por que eu deveria dar a Deus um culto excelente? Por que eu deveria dar a Deus um culto de forma assim maravilhosa, um culto especial, se Deus não tem sido assim tão zeloso no cumprimento das suas promessas? Irmãos, vou abrir um parênteses aqui, mas muitas vezes nós fazemos isso. Quando Deus retarda o cumprimento da sua vontade, nós nos tornamos negligentes na nossa adoração. A gente pensa que o demorar da promessa de Deus nos dá o direito de não darmos a Deus o culto que Ele merece receber. Como se o adiar do cumprimento da vontade de Deus, o adiar bem entre aspas, significasse ou nos desse o direito de não darmos a Deus o culto que Ele merece. Deixa eu dizer uma coisa para você: nós não cultuamos a Deus apenas por aquilo que Ele faz, nós cultuamos a Deus por aquilo que Ele é. Tem alguém comigo aqui essa noite? Eu sei que aquilo que Deus faz não é distinto de quem Ele é. Há uma conexão entre quem Deus é e o que Ele faz. Mas muitas vezes nós não conseguimos entender o porquê aparentemente Deus parece retardar o cumprimento da sua promessa. Nós não entendemos muitas vezes. Pedro diz, né? As pessoas lá na época de Jesus, na época de Pedro, estavam dizendo: por que Deus não volta logo? Por que Jesus não volta logo? Parece que Ele está retardando o cumprimento da promessa. E as pessoas diziam: vai ver que Deus até esqueceu disso. E Pedro vai dizer: não é que Deus está retardando a promessa dele, não. Ele sabe exatamente quando tudo deve acontecer. Ele é soberano. Na verdade, Deus está deixando um pouquinho mais de tempo passar, porque Ele espera que mais gente se arrependa e chegue à salvação. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Então, irmãos, não é que Deus está atrasado, amém, queridos? Mas a verdade é que quando nós julgamos que Deus está atrasado e mudamos o nosso posicionamento, isso mostra que o nosso coração não está em Deus, mas apenas naquilo que Deus pode nos oferecer. Então os sacerdotes estavam negligenciando o culto a Deus. E se você quiser ler um pouco sobre isso, depois você pode ler o capítulo 2 de Malaquias. Em segundo lugar, o pecado dos sacerdotes estava relacionado ao ensinamento errado. Então eles não apenas estavam negligenciando o culto a Deus, o culto que Deus merecia receber, mas eles também começaram a ensinar o povo que não tinha problema nenhum o povo oferecer a Deus qualquer tipo de sacrifício. Porque, irmão, para o sacerdote oferecer um sacrifício a Deus, esse sacrifício vinha da mão do povo, amém? E o texto diz que o povo estava trazendo para Deus os animais com defeito, os animais cegos, surdos, né? Sabe aquele tipo de animal assim que não tinha finalidade para nada? Quem sabe o que eu estou falando aqui? Então era esse animal que o povo estava pegando e trazendo para Deus. Inclusive no capítulo 2 Deus fala assim: pega esse animal que você está oferecendo para mim e leva ele lá para o governador, para você ver se o governador vai aceitar ele como um presente. Pega esse animal, esse resto, essa sobra que você está querendo me entregar, e leva ele lá para aquela pessoa importante, e vamos ver o que essa pessoa importante vai julgar
que você, o apreço que você tem por ela, por esse presente que você está entregando. Se você não teria coragem de dar isso para alguém importante, que você julga ter um apreço, por que você está trazendo esse tipo de oferta mais ou menos para mim no meu altar? Mas sabe por que o povo estava fazendo isso? Porque os sacerdotes diziam: não tem problema. Não tem problema entregar isso aqui para Deus, não. Deus é um Deus de graça. Deus é um Deus de misericórdia. Ele recebe qualquer coisa, de qualquer jeito. Quem está comigo aqui? E esse é o terceiro pecado dos sacerdotes, que eles ensinavam uma graça que era uma graça muito barata. Um Deus que, por causa de ser bom e ser misericordioso, Ele aceitaria qualquer tipo de culto que fosse oferecido a Ele, mesmo que esse culto fosse um culto errado, segundo aquilo que o próprio Deus havia estabelecido na sua lei. Tem alguém comigo aqui? Então esses três pecados no meio do grupo sacerdotal os impedia de viver a realidade do cumprimento da promessa de Deus, essa restauração do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, amém, irmãos? Mas não era apenas o grupo sacerdotal que tinha pecados que estavam os impedindo de viver a promessa de restauração. O povo também tinha determinados pecados, e entre os pecados do povo, em primeiro lugar estava, o povo também estava cultuando a Deus de qualquer jeito, porque os sacerdotes permitiam que qualquer tipo de oferta fosse depositada no altar. Então o povo pensava que eles podiam adorar a Deus de qualquer maneira, podiam adorar a Deus de qualquer jeito, amém, meus irmãos? E estavam trazendo animais defeituosos. Em segundo lugar, o texto bíblico diz que uma outra realidade de pecado que impedia esse povo de ver a promessa de Deus é que os homens e as mulheres de Deus, do povo de Deus, não estavam sendo fiéis nos seus casamentos. Silêncio, só o Murilo que falou misericórdia. Queria que você abrisse um texto comigo. Esse texto eu preciso ler com você. Abra lá comigo em Malaquias capítulo 2, por favor. Malaquias capítulo 2, versículo 16. Malaquias 2,16. Se você não sabe onde está o livro de Malaquias, você pode ler comigo na tela. Se você sabe, você também pode ler comigo na tela, amém? Olha o que Deus diz: eu odeio o divórcio. Alguém pode ler comigo aqui? Vamos lá? Não, vamos, gente, põe a voz para fora, vamos lá? Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas. O que Deus está dizendo aqui? Que Deus não só odiava o homem que estava abandonando a sua mulher para se casar com uma outra mulher, como Deus também odiava o homem que, além de abandonar, ainda usava de violência para com a sua esposa. Ou seja, o marido que pensava que porque tinha mais força do que a mulher, usava da violência para agredi-la no contexto de casa. E aí, por causa da violência, ele levava o casamento à dissolução e abandonava a mulher para se casar com uma outra. Tem alguém comigo aqui? Eu odeio a violência doméstica, odeio quem se veste de violência como alguém que troca a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso tenham bom senso e não sejam infiéis. Deixa eu dizer uma coisa para você: culto a Deus não é só o que você faz aqui. Culto a Deus é a maneira como você vive. Amém, meus irmãos? E o culto que nós prestamos aqui em público, ele é afetado pelo culto que nós oferecemos no particular. Então você não pode pensar que ao negligenciar a Deus no trato com a sua família, você vai chegar aqui, levantar a sua mão e Deus vai receber a sua oração. Por que muitos de nós aqui fazem pactos atrás de pactos? E eu não estou dizendo que isso aqui é generalizado, amém, irmãos? Mas talvez seja a resposta à tua pergunta hoje. Por que talvez você faz pacto atrás de pacto e Deus não te responde às suas orações? A minha pergunta é: como é que você, marido, está tratando a sua esposa? Porque Pedro diz que Deus... Pode aplaudir o Senhor. Tá bom já, beleza. Pedro diz que Deus deixa de ouvir a oração de um marido pela maneira como ele trata a sua mulher. Ou seja, um marido que não trata bem a sua esposa não tem as suas orações respondidas.
Então não adianta nada, irmão, você não trata a sua esposa com a delicadeza, com o amor que ela merece, e você vem aqui diante de Deus clamar a Ele pela restauração da tua empresa. Deixa eu dizer uma coisa para você: você quer uma empresa restaurada? Então você precisa oferecer fidelidade a Deus no contexto do teu lar. Tem alguém comigo aqui? Por quê? Porque a maneira como nós tratamos a nossa família, Deus leva isso para o pessoal. Uma esposa que negligencia o cuidado com o seu marido e vem aqui e paga um preço pedindo a Deus pelo aumento do seu salário, por uma posição nova na empresa, por um agregar financeiro, mas não tem zelo pela sua casa. Minha irmã, deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não vai ouvir a sua oração, porque Deus está mais interessado no tipo de esposa que você tem que se tornar do que em apenas aumentar o seu patrimônio financeiro. Alguém pode dar glória a Deus? Esse é o tipo de mensagem que o pessoal não gosta muito, né? Alguém tem que falar, né? Alguém tem que falar. Se Deus escolheu eu mesmo. Você está entendendo, querido? Então, no contexto de Malaquias, Deus está olhando para o povo e falando assim: vocês querem viver as minhas promessas, mas vocês não querem ser fiéis a mim. Então vocês querem o meu favor, mas estão aí lidando com a família de vocês como se a família de vocês fosse nada. Marido abandonando a esposa, é violência no lar, é destruição da família. Vocês acham que eu vou olhar para isso tudo e vou achar isso normal? Não. Vocês querem viver a minha promessa? Então vamos pensar no que vocês estão fazendo na casa de vocês. Amém, irmãos? E por último, projeta para nós o próximo texto aí, por favor. Malaquias 2,17 fala assim: vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Olha isso, gente. E aí o povo perguntava: mas Deus, como é que nós estamos te cansando? O povo pergunta: quando vocês dizem: todos os que fazem mal são bons aos olhos do Senhor, Deus se agrada deles também. E também quando vocês perguntam: onde é que está o Deus da justiça? Olha o que a mensagem fala desse texto: vocês cansam o Eterno com toda essa falação. E aí vocês perguntam: como é que nós estamos cansando o Eterno? Ao dizer: não, o Eterno ama todos os pecadores e até ama o pecado que eles praticam. Eterno ama todo mundo. E vocês estão dizendo aí juízo? Não, que juízo que nada. O Eterno é bom demais para julgar alguém. Qual que era o terceiro pecado do povo? O mesmo dos sacerdotes. Como os sacerdotes ensinavam que Deus era bom demais, que você podia agir de qualquer jeito, que Deus não ia fazer nada, então o povo começou a viver desse jeito. Não tem problema, vamos fazer o que a gente quiser, porque Deus é bom demais. Então Deus, irmãos, está mostrando que se o povo quer viver uma promessa de restauração, é necessário remover esses obstáculos. Amém, queridos? Entre nós e a promessa de Deus, talvez o que existe é um negócio chamado pecado. Então você tira o pecado do caminho para que a fidelidade de Deus possa passar. Tem alguém comigo aqui? Você tira a rebelião, você tira aquilo que te impede de estar conectado à vontade de Deus, para que os rios de Deus possam fluir na tua direção. Alguém pode dar uma glória a Deus aqui? E aí Deus diz: sabe como é que eu vou fazer essa promessa se cumprir? Então o primeiro passo de Deus para fazer a promessa dele se cumprir, depois que o obstáculo do pecado for removido, primeiro, Deus diz: eu vou trazer vocês de volta para mim. Diga comigo: glória a Deus. Diga para quem está pertinho de você: Deus vai levar você de volta para Ele. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Como Ele vai fazer isso? Como Deus vai nos levar de volta para Ele? Em Malaquias capítulo 1, versículo 2 a 5, Malaquias 1, versículo 2 a 5, eu te pedi esse texto, pedi, né? Pedi esse, Malaquias 1, 2 a 5. Se eu não tiver pedido, não tem problema. Em Malaquias capítulo 1, versículo 2 a 5, Deus fala a maneira como Ele vai trazer esse povo de volta para Ele. Olha aí, ó, Malaquias 1, 2 a 5, fala assim: eu sempre os amei, diz o Senhor. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Aí vocês perguntam: de que maneira o Senhor me amou? E aí Deus responde: não era Esaú irmão de Jacó, declara o Senhor, todavia eu amei Jacó. Segue, por favor. Mas rejeitei Esaú, transformei as suas montanhas em terra devastada, e a sua herança em morada de chacais no deserto. Pode seguir? Embora Edom afirme: fomos esmagados,
mas reconstruiremos as ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos. Podem construir, mas eu vou demoli-las. Elas serão chamadas terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Versículo 5. Vocês verão isso com os seus próprios olhos e exclamarão: grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. O que esse texto está dizendo? Que a maneira de Deus atrair esse povo de volta para Ele é lembrando esse povo da fidelidade dEle. E como essa fidelidade se mostra? Por meio do seu amor. Irmão, presta atenção, a coisa mais preciosa que Deus pode nos dar é o seu amor por nós. Você está comigo aqui? Esse é o bem mais precioso que Deus pode nos dar. E olha que interessante, Deus está dizendo: esse amor que eu tenho por você é um amor incondicional. Porque Deus diz: eu amei Jacó e aborreci Esaú. E a pergunta é: o que Jacó fez para ser amado por Deus, irmãos? Nada. Ele não fez nada. Mas Deus escolheu amá-lo. Deus escolheu mostrar o seu amor para com Jacó. E da mesma forma Deus faz comigo e Deus faz com você. Se nós queremos viver uma promessa de restauração, a gente precisa entender que a promessa se cumpre com uma volta para Deus. E a maneira de Deus nos atrair para Ele é por meio do seu amor maravilhoso e incondicional. O profeta Isaías diz que Deus nos atrai com cordas de amor e laços eternos. Ele nos envolve e nos prende a Ele. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso aqui? Com cordas de amor eu te prendi, e com laços de misericórdia eu te atraí para mim. Chamei-te pelo teu nome, você é meu. Essa é a maneira de Deus nos trazer de volta para Ele, por meio de um amor incondicional. E Deus ainda fala, se você continuar lendo o texto aqui, Deus fala para Israel: olha para a sua história, olha para trás, olha para tudo aquilo que eu fiz na sua vida. A sua vida, a sua história é um testemunho do meu amor e da minha fidelidade. E eu poderia dizer isso para todos vocês aqui: meu irmão, olha para trás, olha para a tua história, olha para quem você era e para quem Deus transformou você. Olha para aquilo que Deus fez na tua vida. A tua vida é o testemunho do amor e da fidelidade de Deus. E é esse amor que foi demonstrado de maneira abnegada e sacrificial na cruz do Calvário, que é o suficiente para trazer você desse lugar de separação de volta para Ele, para que você possa viver o cumprimento da promessa de Deus. Aleluia. Segundo, como é que Deus vai cumprir essa promessa? De que maneira Deus vai restaurar o coração dos pais aos filhos? Então, primeiro, nos trazendo de volta para Ele. Segundo, Deus vai restaurar o coração dos pais aos filhos, restaurando as famílias, restaurando os casamentos. Sabe por que muitos de nós estamos perdendo os nossos filhos? Porque os nossos filhos veem a maneira como nós tratamos o nosso cônjuge. Sim ou não? Tem alguém comigo aqui? Meu irmão, você acha que se a minha filha, que tem 1 ano e 7 meses, crescer me vendo, tratando a minha esposa com gritos, com grosseria, com violência, você acha que a minha filha vai me respeitar? Sim ou não? Você acha que a minha filha vai ter algum apreço por mim? Deixa eu dizer uma coisa para você: não é apenas o amor que você tem pelo teu filho que conta, mas para o teu filho, o amor que você tem pelo teu cônjuge também conta. Você está entendendo? Porque presta atenção, de certa forma, o teu filho mede o teu nível de amor por ele, pelo amor que você demonstra para com o teu cônjuge. Ou seja, se nós não somos zelosos pelo nosso cônjuge, se nós não somos zelosos pelo nosso marido, pela nossa esposa, isso pode comprometer, sim, a nossa relação com os nossos filhos. A minha filha vai aprender a respeitar a minha esposa pela maneira como ela me vê respeitando a minha esposa. A minha filha vai aprender a me respeitar pela maneira como ela vê a minha esposa me respeitando. E irmãos, os nossos filhos aprendem a nos respeitar pela maneira como nós respeitamos uns aos outros, no contexto da casa.
E aí você vê pais que não demonstram no seu vocabulário, no seu dia a dia, no trato pessoal um com o outro, nenhum tipo de respeito, nenhum tipo de afeto, e depois querem cobrar dos seus filhos o devido respeito. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Pastor Márcio tem uma frase que eu acho maravilhosa. Ele fala assim, que nós só temos o que nós toleramos. Se você tolera o desrespeito na tua casa, você vai colher desrespeito. Se você tolera um ambiente arredio, agressivo, é isso que você vai colher, querido. O seu filho não ouve as suas palavras, ele copia o teu exemplo. As tuas palavras podem influenciar, mas o teu exemplo forma o caráter. É o que o teu filho vê em você que ele vai reproduzir, não o que ele ouve de você apenas. Deus está dizendo para esse povo: se vocês querem viver uma promessa de restauração de pais e filhos, se vocês querem ver o coração dos seus filhos se voltarem para vocês, e vocês querem ver, pais, o coração de vocês se voltarem na direção dos seus filhos, vocês precisam levar em conta o que está acontecendo na casa de vocês, vocês precisam levar em conta o que está acontecendo na família de vocês, vocês precisam levar em consideração como está esse relacionamento conjugal, porque a restauração do relacionamento com os filhos passa pela restauração da vida de um casal. Aleluia. Irmãos, eu poderia dizer até mais do que isso, porque de certa forma o apóstolo Paulo vai dizer que a família de Deus, a família da fé, ela deve ser também um retrato do que Deus espera da família de cada um de nós. Deus espera que a igreja se pareça com uma família estruturada, com um casamento perfeito. Por isso que Paulo fala lá em Efésios que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, a esposa deve respeitar o seu marido, o filho não deve pôr peso demasiado sobre o seu pai, o pai não deve, o filho deve honrar o pai, porque é o primeiro mandamento com promessa. O pai não deve impor mandamento demasiado pesado sobre o seu filho. E Paulo vai dizer que tudo isso retrata um mistério profundo, e ele diz: mas refiro-me a Cristo e à igreja. Ou seja, a família foi feita para retratar a realidade do céu, a realidade da comunidade local. Então Deus espera também que nós, como líderes, como pastores, como homens de Deus, não sejamos exemplo para os irmãos apenas nas palavras, mas também na forma de viver. É que você possa olhar para os seus pastores e dizer: eu quero ter uma família igual ele tem, eu quero tratar a minha esposa igual ele trata, eu quero tratar o meu marido igual a esposa do pastor trata o marido dela. Que vocês possam encontrar em nós exemplos, porque irmão, o que adiantaria eu estar aqui em cima falando tudo isso para você, se a minha vida não refletisse essa verdade que eu estou pregando? Vocês estão comigo aqui, irmãos? Tem alguém comigo aqui, pelo amor de Deus? Então o que Deus espera? Você quer viver esse processo de restauração? Volta para a tua casa, volta para a tua família, volta para o teu lar, volta para a tua esposa, volta para o teu marido. E por último, irmãos, a terceira maneira que Deus diz aqui no texto que Ele vai cumprir a sua promessa, que é o texto que nós lemos no começo, é que Deus, então Ele diz que Ele vai enviar o profeta Elias, o espírito do profeta Elias, para que o coração dos pais seja reconciliado ao coração dos filhos, e dos filhos seja voltado ao coração dos pais. E a gente sabe que esse texto está apontando para João Batista. João Batista é esse profeta que veio no espírito de Elias para preparar o caminho para a aparição do Senhor Jesus Cristo. O próprio Jesus diz isso. Seus discípulos interrogam ele: Senhor, se o Senhor é o Messias, cadê Elias? Jesus diz: Elias já veio e vocês o viram. Ele era aquele que proclamava os decretos do Senhor lá no deserto. Ou seja, irmãos, qual é a terceira forma que Deus há de cumprir essa promessa de restauração de pais a filhos e filhos a pais? A terceira maneira de Deus fazer isso é por meio do Senhor Jesus Cristo. Porque só existe uma pessoa que pode reconciliar corações quebrados e partidos e separados. A única pessoa que pode fazer isso é o Senhor Jesus Cristo.
E eu vou dizer uma coisa para você: não existe família quebrada que Ele não possa restaurar, não existe relacionamento fraturado que Ele não possa consertar. Jesus tem poder de fazer novas todas as coisas. Ele pode reconciliar o coração dos pais aos filhos, e Ele pode reconciliar o coração dos filhos aos pais. Essa é a terceira forma, Jesus. Aliás, irmãos, é assim que Jesus termina a sua vida, sim ou não? Pregado numa cruz, abandonado do seu pai, para que os filhos que estavam longe do pai pudessem ser trazidos de volta para Ele. Nós éramos filhos separados, filhos que estavam longe, como a parábola de Lucas 15, filhos perdidos, seja dentro de casa ou fora de casa, ou filhos religiosos demais, ou filhos liberais demais. De certa maneira, todos nós temos um pouquinho desses dois filhos dentro de nós. Mas o Filho de Deus subiu numa cruz e se fez separado do Pai Celeste, para que os filhos que estavam longe fossem trazidos de volta para dentro da casa. Não importa onde eles estão perdidos, se na religião ou na perdição, não importa. O Pai tem poder de amar os dois, reconciliar os dois, transformar os dois, restaurar os dois. O Pai tem poder para isso, por meio de Jesus. E se nós podemos, por meio de Cristo, sermos restaurados ao Pai Celestial, eu digo para você que por meio de Cristo nós também podemos ser restaurados aos nossos pais naturais. Eu termino essa mensagem contando para você o meu exemplo, porque eu nasci num lar cristão, fui criado na igreja, nunca saí da igreja, mas eu nunca tive um bom relacionamento com meu pai. Eu não aceitava o pai que eu tinha, e o meu pai não aceitava o filho que tinha, porque meu pai sonhava que eu fosse um empresário como ele, e eu sempre sonhei em ser pastor. E como meu pai não me aceitava, porque queria que eu fosse um empresário, eu também não aceitava ele. Irmão, eu não sei quantas vezes eu não me peguei orando, dizendo assim: Deus, eu nasci na família errada, eu tenho o pai errado, eu devia ter um pai pastor. Eu tive a oportunidade de crescer numa igreja que o pastor da igreja me pegava no colo pequenininho e me chamava de pastorzinho. Aí eu saí dessa igreja, fui para uma outra igreja, e quando eu pregava, quando eu cantava, o pastor da igreja me chamava de Roxinol. É o Roxinol. Aí eu fui para Lagoinha para estudar. O pastor Márcio Valadão me adotou como um filho. Então eu sempre tive essa graça de os pastores olharem para mim e verem graça e favor de Deus. E o meu pai, no contexto da minha casa, não me aceitava. Então eu falava com Deus: Deus, eu nasci na casa errada, o meu pai é o pai errado, o Senhor errou comigo. Eu fui crescendo assim, distante do meu pai. Chegou um ponto que a gente não se abraçava, a gente não conversava. Mas um ano antes da morte do meu pai, um ano antes de ele morrer, Deus começou um processo de restauração no meu coração e no coração do meu pai. Acho que Deus já sabia que Deus iria levá-lo, e Deus não queria levar o meu pai com o meu coração desconectado dele. E aí Deus começou a abrir o coração do meu pai para mim, e começou a abrir o meu coração para ele. Irmãos, eu posso dizer para vocês que antes do meu pai falecer, antes do meu pai morrer, eu tive a oportunidade de ter conversas maravilhosas com meu pai. Eu tive a oportunidade de conhecer um pouco do coração do meu pai. Ele não era um pai perfeito, ele não era o melhor pai do mundo, mas ele é o pai que Deus me deu. E eu precisei aprender a amá-lo do jeito que ele era. Talvez um dos momentos mais difíceis que meu pai estava passando na vida dele antes de ele falecer, a pessoa que ele queria encontrar suporte, a pessoa com quem ele queria buscar ajuda, era comigo. Uma semana antes da morte do meu pai, ele queria ter uma conversa muito importante comigo, e a gente sabe por causa da psicóloga que acompanhava ele e me acompanhava. A psicóloga falou: olha, Vinícius, eu acho que o seu pai ia abrir uma das coisas mais difíceis da vida dele para você,
Meu pai não quis fazer isso com o pai dele, não quis fazer isso com os irmãos dele. Meu pai não quis fazer isso com ninguém. A pessoa que meu pai escolheu para abrir o coração e procurar ajuda foi a minha pessoa. Porque Deus é um Deus que restaura o coração dos pais aos filhos e restaura o coração dos filhos aos pais. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Você pode ficar de pé no seu lugar. Jesus é capaz de fazer isso. Mas para Deus cumprir essa promessa de restauração, é necessário tirar o pecado da frente. É necessário tirar o pecado da negligência do culto a Deus. É necessário tirar o pecado do tratamento errado com as nossas famílias. É necessário tirar o pecado de um entendimento errado sobre a graça, sobre a nossa relação com Deus, para que nós tenhamos um relacionamento certo, para que quando a gente se volta para Deus por causa do seu amor, e voltando certamente para a nossa família também, Deus possa, por meio de Jesus, restaurar a nossa casa, restaurar a nossa vida, restaurar a nossa família. Você pode levantar suas mãos nessa noite, abre os seus lábios e receba a graça de Deus nesse lugar. Se você precisar pedir perdão a Deus essa noite, peça perdão a Ele. Diga: Senhor, me perdoa pela forma como eu tenho tratado a minha esposa, me perdoa pela forma como eu tenho tratado o meu marido. Senhor, eu tenho perdido os meus filhos, e eu não sabia que isso é pela forma errada como eu tenho conduzido o meu casamento. Eu tenho trazido desrespeito, desonra para dentro do meu lar. Mas eu quero ver o Senhor entrar na minha casa, eu quero ver o Senhor entrar na minha família, eu quero ver o Senhor mudar aquilo que parece impossível e restaurar todas as coisas. Faça isso nessa noite, Senhor. Faça isso, entra nas casas, nas famílias, nos casamentos, e restaura corações de pais aos filhos e de filhos aos pais, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus.